Levou um tempão até que começassem a se cumprir as profecias que haviam sido feitas ao longo de muitas gerações, falando do nascimento do Messias, que haveria de ser o libertador de Israel e o salvador do mundo. Quando Deus entendeu que era a hora de Jesus Cristo vir, e Paulo diz nas suas cartas que ele veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava exatamente como devia estar, quando havia uma língua que se falava na maior parte do mundo civilizado, que era o grego koiné, quando havia um governo que garantia segurança nas fronteiras e para que as viagens fossem empreendidas, e quando o judaísmo havia se estabelecido em Israel de forma marcante, e então Jesus Cristo vem. Ele tinha pelo menos 3 excelentes possibilidades para iniciar o seu ministério. Ele poderia ter iniciado o seu ministério na cidade de Roma, onde ele entraria à frente de um exército, cavalos e cavaleiros com espada de fogo, mas Jesus não quis assim. Ele podia ter ido para a Grécia, Atenas, mais exatamente o Areópago, e poderia ter feito ali um discurso daqueles de deixar aqueles filósofos de boca aberta, mas Jesus não fez isso. Ele poderia então ter ido para Jerusalém, poderia ter ido para a esplanada do templo e feito uma oração mais poderosa do que a de Elias, e em meio a som de trombetas, cântico de serafins, o fogo desceria do céu e consumiria o holocausto, mas Jesus também não fez isto. Quando ele entendeu que era hora de iniciar o seu ministério, ele foi para Caná da Galileia, um pontinho no mapa, lá nas montanhas da Galileia, a cidadezinha de nada, absolutamente irrelevante. A Galileia já era irrelevante de si mesma, por isso era conhecida como a Galileia dos gentios. E ele vai para a cidade de Caná. E na cidade de Caná, Jesus não foi para uma cruzada evangelística, Jesus não foi para uma cruzada de cura, Jesus foi para uma festa de casamento. Exatamente. Quando o Deus Emanuel entendeu que era a hora de iniciar o ministério, foi para Caná da Galileia para uma festa de casamento. E nessa festa, ele não pregou nenhum sermão, ele não fez nenhuma oração, a única coisa que ele fez foi transformar água em vinho e veio embora. Transformou água em vinho e veio embora. Queridos, algumas coisas eu quero considerar. Eu acho que Jesus foi para aquele lugar e para aquela festa de casamento para dizer o quanto Deus se importa com os nossos casamentos. O quanto um casamento feliz glorifica o nome de Deus. Afinal de contas, Deus é o inventor do casamento, Ele é o pai da criança, é o dono do projeto. Não é à toa que tantas autoridades a serviço do inferno têm se levantado para combater a integridade do casamento. Deus é glorificado num casamento feliz. E lá naquela festa, queridos, Jesus transformou água em vinho. Ele sempre teve um senso muito claro de time. A necessidade naquela festa não era de uma oração, a necessidade ali não era de um sermão, a necessidade ali não era de pão, a necessidade era de vinho, porque era casamento de judeu. E casamento de judeu sem vinho é como festa de nordestino sem bolo e sem retrato. Não existe. Então Jesus transforma água em vinho, porque a necessidade era vinho, e vem embora. Um dia, meados dos anos 80, eu
fiquei à frente da igreja presbiteriana de Campina Grande porque o pastor Feijó tinha ido embora para Recife. Eu já estava tendo problemas com Simone no nosso casamento, porque eu passava muito tempo fora de casa operando, era cirurgião de emergência e muitas das noites eu tinha que sair para operar. E quando o pastor foi embora, eu fiquei à frente da igreja e aí deu mais problema ainda. E naquela época eu não pregava, eu sempre convidava um pastor que vinha de fora. No domingo eu acomodava ele no hotel e durante o fim de semana eu ia ver como ele estava. Naquele final de semana era pastor Chiquinho. Nós conhecemos ele como Chiquinho, mas o nome dele era Franz Leonardo. Ele é um sobrevivente de campo de concentração nazista. Ele me mostrou o número dele aqui no antebraço. E era uma mente brilhante e uma pessoa de uma doçura inigualável. E naquele domingo, quando terminou o culto, que eu cheguei em casa, aí tive uma discussão com Simone e me levantei da cama, fui lá onde o pastor estava, bati na porta, era mais ou menos 10 para 11 horas da noite. Quando ele saiu à porta, eu disse: pastor, me desculpe estar aqui essa hora. Ele fez: meu filho, me perdoe. Eu disse: perdoe o que, pastor? Ele disse: esse fim de semana, 2 vezes o Espírito Santo me mandou lhe dizer uma coisa e eu esqueci. Eu disse: e o que foi, pastor? Ele disse: você está errado. Quando ele disse aquilo, eu me sentei na cama. Eu disse: errado como? Ele disse: desde que eu cheguei aqui, você já veio a esse hotel várias vezes para ver se eu estou bem, para me levar para comer, para me levar para a igreja, para me trazer da igreja. E eu fiquei me perguntando: será que esse rapaz é casado? Será que ele tem esposa? Será que tem filho? Depois eu estou aqui por causa disso. Tá dando uma bronca lá em casa, eu estou tendo uns arranca-rabo com a mulher por causa... Eu acho que eu era o diabo usando ela, porque eu estou agora à frente da igreja. Aí ele disse: não, meu filho, faça assim. Aí eu fiz assim. Ele disse: é assim, olha, Deus, família, igreja. É Deus, família, igreja. Antes de fazer igreja, Deus fez família. Antes de Deus lhe chamar para ser pastor, para ser doutor, Ele lhe chamou para ser marido. A primeira vocação dos homens é serem maridos e das mulheres é serem esposas. Depois vem de ser pai, de ser mãe, mas primeiro é ser marido. Você está errado. Vá para casa, peça perdão a ela. Se ela lhe perdoar, você dê um beijo nela e durma abraçado, porque você está errado. Queridos, é isso aí. Às vezes a gente pensa que é o diabo. Nem é. Às vezes é a gente mesmo. Falta de bom senso e falta de discernimento. Você está certo ou você está errado também?